Fala galera, vamos continuar com as aulas aqui. Agora ele vai entrar um pouco em matemática 2, tá certo? Então a parte de funções e assim vai. Olha aí na aula 4 do material do livro 1 de vocês. Então a primeira coisa que ele começa a falar aí, ele fala sobre a definição de função. Então o que é uma função? É uma relação binária entre dois conjuntos que para cada elemento do conjunto de partida está associado um único elemento do conjunto de chegada. Então, quando você olha no seu material aí, ele dá uma definição. Ó. Dados os conjuntos A e B não vazios, uma relação F de A em B recebe o nome de aplicação de A em B, ou função definida de A com imagens em B, se somente se para todo x pertencente a A, existe um único y pertencente a B. E a representação algébrica que ele dá aí, essa aqui, ó, F em destaque, né? Deixa eu botar aqui até de vermelho. F é a função de A em B, tá o quê? Para todo x pertencente a A, existe um único aqui, ó, y pertencente a B, tá o que? O par ordenado é uma função. Então, para você analisar aqui, observe esse diagrama. Nesse diagrama você tem o conjunto A, que é o conjunto de partida, e você tem o conjunto B, que é o conjunto de chegada. Beleza? Quando você começa a trabalhar com isso aqui, o que é que você observa? Cada elemento do conjunto de partida está mandando uma única flecha para um elemento do conjunto de chegada. Ok? Então veja que o elemento A só mandou uma flecha, o B também e o C também. Então todo mundo tem que mandar uma única flecha e somente uma flecha. Então isso aqui é uma função. Esse conjunto de partida ele é chamado de domínio da função. Veja que todo mundo tem que estar relacionado no conjunto de partida. Esse aqui é o meu domínio. O conjunto de chegada inteiro é chamado de contradomínio. E desse conjunto de chegada, aqueles que estão relacionados, que no caso só seria esse grupo aqui, ó, D e E, é chamado conjunto imagem. Então D é a imagem de A e E é a imagem tanto de B quanto de C. Beleza? Quando você começa a trabalhar com funções e você começa a representar isso geometricamente, ou seja, no gráfico, observa, por exemplo, que esse gráfico aqui da direita não é uma função. Por quê? Porque existe um determinado valor de x aqui que tem duas imagens, ó. Existe esse ponto e esse ponto. E para esse x tem um certo y e outro y. Então, com o x, você tem dois valores de y. Então, existe um elemento que está mandando mais do que uma flecha. Então, isso aqui não é função. Se algum elemento mandar mais do que uma flecha, ou deixar de mandar, deixa de ser função. Tá certo? Já nesse outro, nesse intervalo A, que é justamente aqui que deu destaque, ó, daqui para cá, qualquer elemento daqui só tem um y. Para cada elemento tem um y diferente, ó. Então, sim, nesse caso, para cada elemento x tem um y diferente, isso aqui é uma função. Na linguagem popular aqui, o que é que a gente faz? A gente olha o domínio da função, no caso é o domínio A, e você traça retas verticais em todo esse domínio. Se em algum momento cortar meu gráfico em mais de um ponto, ou deixar de cortar, não é função. Veja aqui no lado direito. No meu domínio A, ó, nesse intervalo, eu tracei retas verticais e nessas retas verticais, em determinados momentos, como aqui, ó, cortou meu gráfico em mais de um ponto. Então, não seria uma função. Se corta em mais de um ponto ou deixar de cortar, deixa de ser função. Beleza? O que é o domínio de uma função? São os elementos do conjunto de partida que estão associados. O que é o contradomínio da função? É todo o conjunto de chegada. Quem é meu conjunto imagem? Meu conjunto imagem são os elementos do conjunto de chegada que estão relacionados. Beleza? Então, quando você começa a trabalhar com isso aqui, por exemplo, nesse diagrama aqui, você observa que para A, ele tem um F de A, então F de A é a imagem de A. Para B, ele tem uma aplicação F de B,
Então, f de B é a imagem de B. É verdade que um elemento pode ser imagem ao mesmo tempo de dois outros elementos. Isso é verdade. Tá certo? E possa ser que exista alguém que não seja imagem de ninguém no conjunto de chegada. Tranquilo? Acompanhando isso aí, você começa, por exemplo, a fazer o quê? Você começa a qualificar funções. E dentre as qualificações de funções, uma das qualificações é uma chamada função injetora. Quando é que uma função é chamada de injetora? Quando, observa aqui, ó, elementos diferentes do meu domínio, x1 e x2, vai ter imagens diferentes. Ó. Observa que a imagem de x1 é diferente da imagem de x2. E x1, x2 e x3, que são elementos diferentes entre si, têm imagens diferentes entre si. Numa linguagem popular, elementos diferentes mandam flashes para lugares diferentes. Ou seja, nunca vai ter um elemento recebendo flecha de dois outros. Ok? Por exemplo, esse item 3 é uma função? Não. Por que não, Kenji? Esse item 3 não é função? Desculpa, é uma função, mas é injetora? Não. Por quê? Porque V e Z são elementos diferentes. E esses dois elementos diferentes estão tendo o quê? A mesma imagem R. Então isso aqui não é uma função. Elementos diferentes do conjunto de partida vão ter imagens diferentes no conjunto de chegada e reciprocamente. Isso é o que significa uma função sem injetora. Beleza? Então, o que é que acontece aqui? Já olhando esse gráfico aqui, observa que esse gráfico 3 não é um exemplo de função injetora. Por que não, Kenji? Porque, por exemplo, se você observar aqui, eu tenho um certo x1, que tem essa imagem aqui, y1. Eu tenho um outro ponto com a mesma imagem, ó. Um outro ponto x2. Então, tanto x1 quanto x2 tem a mesma imagem y. Então, é como se eu tivesse dois elementos diferentes mandando flashes para o mesmo lugar. Isso aqui não é uma função injetora, essa aqui não é. Já nesses outros dois casos, quaisquer dois elementos de x diferentes vão ter imagens diferentes, pessoal. Então, isso aqui é uma função injetora. Observa, quaisquer dois elementos diferentes de x vai ter imagem diferente de y. Então, isso é o que caracteriza uma função sem injetora. Na linguagem popular, você pode olhar para o contradomínio. E se ele não limita, são todos os reais. E traçar retas horizontais em todo esse contradomínio. Se qualquer reta horizontal cortar meu gráfico e no máximo um ponto, a função seria o quê? Injetora. Beleza? Observa aqui, ó, qualquer reta horizontal cortaria meu gráfico e no máximo um ponto. Essa função seria injetora. Já nesse outro caso aqui, isso aqui estaria falho. Já voltamos com a função sobre injetora e bijetora.